Tchau. Rapidamente com Antônio Melo. Bom dia, Zenha, bom dia, Ana, bom dia, Plínio, comunidade da Fórum. É isto. Eu concordo com você, Zenha. Eu acho que o Bolsonaro, o Alexandre de Moraes só está esperando esgotar o prazo no domingo e, em seguida, ele já deve estar tudo combinado com a Polícia Federal e o Bolsonaro já vai na segunda-feira cedinho para Papuda para evitar tumulto, todo mundo de surpresa, chegando de viagem do feriado, e o Bolsonaro vai... aliás, é o tema do Fórum Mídias de hoje, é o último final de semana do Bolsonaro antes de entrar para a Papuda. Então, vamos lá. Cadê isto? Aqui, ó, faltam 4 passos apenas. Sexta, sábado, domingo. Na segunda, ele já entra em cana, finalmente, o maior criminoso da história do Brasil, depois de 40 anos impune, vai para o Chilindró. O filho dele, Eduardo Bolsonaro, está fazendo turismo penitenciário lá em El Salvador. Agora, a extrema-direita resolveu que a solução para o Brasil é El Salvador. Primeiro, que El Salvador é um país de 6 milhões de habitantes, a mesma população da cidade do Rio de Janeiro. Você compara a cidade do Rio com o Brasil inteiro e esses. Em segundo lugar, esse mesmo sujeito que fica defendendo o encarceramento em massa fica protegendo o papai dele. A prisão só para os outros. A prisão não existe para bandidos como ele próprio, Eduardo Bolsonaro, um traidor da pátria que está lá fora trabalhando contra o Brasil desde o início do ano e recebendo salário, como, aliás, é característica da família dele. Todos eles nunca trabalharam na vida, a não ser como funcionários do Estado brasileiro. O Bolsonaro, desde antes como militar, depois como parlamentar, finalmente como, desgraçadamente, presidente da República, e os filhos deles todos, inclusive o mongobúfalo do Jair Renan, agora também é vereador lá em Balneário Camboriú. Né? Agora, eles defendem prisão, que a solução do Brasil é a solução Bukele, prender todo mundo. Mas olha só, países com maiores populações carcerárias. Estados Unidos tem 1.767.000 presos. Está tranquilo lá nos Estados Unidos? Está tudo bem? A China tem 1.690.000, mas também a população da China. O Brasil está em terceiro lugar no mundo, como o país que mais encarcera a gente. São quase 900.000, sendo que desses aí, 200.000 ainda nem foram julgados, eles estão presos sem julgamento. E a solução que esses idiotas defendem é mais prisão, prende mais gente. Isso daí, agora, só quando é para os outros. Eles têm essas soluções para os outros. É como os direitos humanos. Direitos humanos para eles e para os outros, não. Né? Agora mesmo tivemos aqui a ministra Damares, que já foi ministra de Direitos Humanos e nunca se preocupou com isso. Agora que o Bolsonaro está para ir para Papuda, ela foi junto com os outros senadores lá fazer uma visita a Papuda e saiu com essa daqui. Damares, sabe uma matéria lá da Fórum, Damares diz que Bolsonaro morre se comer a comida da Papuda. Olha bem, estão com essa história de que o Bolsonaro está quase morrendo. No entanto,
Todo dia Bolsonaro tem visita de político, de padre, passa um dia inteiro lá com o Bolsonaro. Por que ele não está se tratando para quando ir preso, está bem de saúde, está forte, está revigorado? O filho dele fica dizendo que ele está vomitando, e vomitando, vocês sabem o que ele está vomitando, né? Está golfando merda, literalmente, pela boca. É isso que está acontecendo com ele. Coisa que antes ele era no sentido figurado, agora é verdadeiramente, pelo menos é o que os filhos ficam falando por aí, que ele está nesse estado terrível, que não pode ficar lá. E agora a Damares veio com essa história que ele não resiste à comida da papuda. Mesma conversa que teve esse daí. Lembram-se dele? Era o chefe da Polícia Rodoviária Federal do governo Bolsonaro, o mesmo que mandou a Polícia Federal interromper eleitores do Lula no segundo turno. Ele está preso e aí está querendo a mesma coisa que o Bolsonaro, prisão domiciliar, porque ele é celíaco. Parece que a Zenha também está celíaco, é só com uma alergia de leve. Ele é celíaco, a pessoa tem alergia a glúten. Ele não pode consumir nada com glúten. Aí, por isso, ele está querendo ir para a prisão domiciliar, como se na Papuda não houvesse isso. Gente, na Papuda e nas outras penitenciárias, em geral, mas na Papuda certamente, existe dieta específica para presos que têm dietas específicas para o médico, inclusive o Silvanini. Aqui, ó. A Secretaria de Administração Penitenciária afirma que a reclamação do Vasco não condiz com a verdade, quando ele disse que ele não estava tendo o cardápio dele. Aí a SEAP detalhou as refeições que ele recebe. No cardápio do Silvinei contém uma variedade de nutrientes distribuídos em alimentos como cuscuz com margarina, achocolatado, beterraba, purê de abóbora, batata rústica, polenta, arroz branco, feijão, frango, carne e pernil. A cada dia da semana, o prato é modificado. Vem cá, quantos brasileiros estão comendo com essa variedade aqui? E, no caso dele, sem glúten. Não é? Então, como eu disse aqui, não há porquê ele ir para lá, para casa, só por causa do cardápio, a mesma coisa. O Bolsonaro, se tiver com restrição, ele vai ter, evidentemente, o cardápio com as restrições dele lá na Papuda. Tem médico lá, tem nutricionista, não é a mesma comida para todo mundo. Não existe isso. Agora está o outro aqui, ó, o outro filho, Carlos Bolsonaro. Enfiaram, olha só o que eles falam. Escreveu isso aqui, ó, ontem, às 9h30, enfiaram uma tornozeleira eletrônica ilegal em Jair Bolsonaro. No Brasil, cerca de 120... Bom, se ele dá um número exato, não é cerca, né, meu amigo? Cerca de 122.102 pessoas utilizam tornozeleira eletrônica, segundo dados da Senapen. Sabe quantas delas têm pendurada na perna e ainda sob vigilância ininterrupta de 10 homens fortemente armados, além de câmeras ocultas de movimento apontadas para as saídas de sua casa? Somente o último presidente do Brasil. Mas é claro, Carlos Bolsonaro, nenhum dos outros tentou um golpe de Estado. O seu pai tentou um golpe de Estado com a eliminação do presidente, do vice-eleitos e do presidente do TSE. O seu pai cometeu inúmeros crimes. É o bandido mais perigoso do Brasil, é o Bolsonaro, seu pai. Então, por isso é que ele tem essa vigilância toda, porque senão ele já tinha feito como fez o Ramagem, ó, picado a mula, já teria fugido para os Estados Unidos. Agora, além do Carlos Bolsonaro, nós temos as carpideiras da mídia. Condenação de Bolsonaro foi justa, mas a pena é exagerada.
Exagerado. O sujeito tentou golpe de Estado, assassinar os outros, e é exagerado. Viu? Aqui também a Corte deveria também ouvir com atenção os argumentos da defesa de Bolsonaro para que ele cumpra a pena em domicílio. Outro dia mesmo já teve notícia o ministro Alexandre de Moraes teve um encontro com o comandante do Exército, e o comandante do Exército pediu para não algemar os militares, para deixar que os militares sejam... E parece que os militares vão presos primeiro para o quartel e depois, se perderem as patentes no julgamento com o STM, o Superior Tribunal Militar, se eles perderem as patentes, aí vão para a Papuda. Eu já acho errado, porque o STM é uma excrescência, não tinha que ter. É uma justiça só para todo mundo. E os militares, os generais, tinham que ir para a Papuda junto com o Bolsonaro. Porque, inclusive, o comandante do Exército diz que aquilo poderia, né, macular a tropa, já que eles são lideranças. Mas exatamente. É bom que as tropas, que os militares vejam para onde vão os golpistas. Vão parar presos na Papuda. Que é isso que eles são. Tiveram estudo, armamento, soldo a vida inteira, chegaram ao topo da carreira como general, 4 estrelas lá, um comandante do Exército, ministro da Defesa e trabalhando por um golpe de Estado, usando as armas que o Estado lhe dá contra o Estado. São criminosos da mais alta estirpe. Tem que ir para a cadeia. Tem que ir para a cadeia. Não tem nada de exagerado aí. Aqui, o mesmo Carlos que está ali defendendo aquilo, em 2018, no dia 4 de novembro, publicou na Rede X uma foto do pai dele com uma camiseta. E o Carlos Bolsonaro dizia: dica para a redação do Enem quando o Bolsonaro for eleito presidente: direitos humanos, esterco da vagabundagem. Pois é, agora não é mais esterco da vagabundagem, agora defendem direitos humanos. Defendem direitos humanos para o paizinho dele, que está com tornozeleira eletrônica e vigiado. Segundo o pai dele, ele era a favor da tortura. Tinha que pegar o Bolsonaro e torturar o Carlos Bolsonaro. E pegar você e torturar, pegar seu irmão Flávio e torturar para ele contar como é que foi a história da rachadinha lá com o Queiroz. Aí, nessa hora, os direitos humanos valem. E os direitos humanos do seu pai estão sendo respeitados. Aqui uma charge da Laerte que resume o Bolsonaro como ninguém, um homem distribuindo ossos, jogando cadáveres, corpos, porque é isso que o Bolsonaro representa, a morte. Além do crime que ele já foi julgado, não podemos nos esquecer do indiciamento dele no relatório da CPI da pandemia. Os crimes são prevaricação, charlatanismo, epidemia com resultado de morte, infração a medidas sanitárias, emprego irregular de verba pública, incitação ao crime, falsificação de documentos particulares, crime de responsabilidade, crimes contra a humanidade. Tudo isso é BO do Bolsonaro. Olha só, quem não lembra disso aqui? E que a gente não pode esquecer quando quando as pessoas ficam aí, coitadinho do Bolsonaro, como ele tratou a Covid, como ele tratou as vítimas da Covid, as pessoas que não podiam nem chegar perto do enterro dos seus parentes, e ele zombando: não sou coveiro, eu sou Messias, mas não sou milagre. Ele que é o responsável por grande parte das mortes pela Covid-19. E nós não podemos aqui, a memória não morrerá, em memória de todos os que morreram vítimas da Covid e que muitos deles poderiam estar vivos se não fosse
a direção criminosa da pandemia por Jair Bolsonaro. Por isso, ele nada de historinha de coitadinho, deixa ele ficar em casa. Não, a punição, o castigo é necessário. Como diz o poeta Pablo Neruda, no poema que eu já contei aqui, vou repetir mais uma vez o trecho. Por esses mortos, nossos mortos, peço castigo. Para os que salpicaram a pátria de sangue, peço castigo. Para o verdugo que ordenou esta morte, peço castigo. Para o traidor que ascendeu sobre o crime, peço castigo. Para o que deu a ordem de agonia, peço castigo. Para os que defenderam este crime, peço castigo. Não quero que me deem a mão empapada de nosso sangue, peço castigo. Não vos quero como embaixadores, tampouco em casa tranquilo. Quero ver-vos aqui julgados, nesta praça, neste lugar. Quero castigo. É isso. Espero que, a partir de segunda-feira, Bolsonaro entre na papuda para começar a cumprir os 27 anos e 3 meses que ele deve por esses crimes. E ainda faltam estes outros da Covid, que ele deverá ser julgado em breve. Você precisa conhecer agora a nova plataforma progressista OM Play, Outro Mundo em Debate. Vem conhecer, entra na plataforma, você vai encontrar cursos com os principais pensadores da história do mundo. Foucault, Freud, Lenin, muito mais, com os professores renomados. Vem fazer parte dessa iniciativa, conheça a OM Play.